Boa noite a todas, todos e todos. Estamos iniciando mais uma live no canal do Matemático Queer. Para quem ainda não conhece a gente, o Matemático Queer é um grupo de pesquisa e extensão que estuda gêneros, sexualidades e educação matemática. E hoje o nosso tema são corpos políticos que resistem também fazendo matemática. Eu sou a professora Renata Arruda, sou professora de matemática do IFRJ, sou uma mulher branca, de cabelos pretos, compridos, estou com uma blusa listrada, estampada. Atrás de mim está uma parede cinza com porta-retrato e um espelho. Inicialmente, eu queria agradecer muito a Pró-Reitoria de Extensão e a Diretoria de Acessibilidade do IFRJ, da UFRJ, desculpa, que nos trouxe aí, né, nos cedeu as intérpretes de Libra, e agradecer muito as meninas, a Lohane e a Mariana, que estão fazendo aí a nossa acessibilidade. Apresentar também a professora Maitê, que vai fazer a mediação aí junto comigo. Maitê, você pode fazer sua descrição e se apresentar para o pessoal? Claro. Boa noite a todas e todos e todes. Obrigada, Renatinha. Obrigada, Matemático Queer, pelo convite de estar aqui ajudando, né, a mediar essa mesa. Meu nome é Maité Kulecha, sou professora do Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu sou uma mulher amarela, né, uso óculos, tenho o cabelo meio pintadinho de vermelho, estou com uma blusa estampada com várias mulheres, atrás de mim tem uma janela com fundo preto, um quadro branco e uma parede branca. E é um prazer, vamos lá, né? Conhecer mais outros corpos aqui que habitam nesse nosso mundo matemático. Bom, vamos começar então. Inicialmente, eu queria agradecer e apresentar as nossas convidadas. A Jéssica Milaré. A Jéssica é professora de matemática pura do INFSUF e autora do blog Travesti Socialista. A nossa segunda convidada é a Simone Moraes. A Simone é uma mulher negra brasileira, doutora em matemática, já trilhou vários caminhos nessa ciência, se enveredou pelo ensino, extensão, geometria, topologia e teoria das singularidades. É professora da UFBA e, com o pássaro Sankofa, voltou às suas origens para compreender e se envolver com outros na matemática, fazendo conexões entre a cultura africana e o ensino de matemática. E a nossa terceira convidada é a Ivana Bandeira, que é doutora em matemática aplicada, pesquisadora independente e pintora bolsista na Associação de Pintores com a Boca e os Pés. A Ivana teve um imprevisto, ela se atrasou um pouquinho, então ela vai chegar um pouquinho depois, por isso que ela não está na tela ainda com a gente, mas aí quando chegar a hora dela falar, ela já vai estar presente aí com todos nós. Nós vamos iniciar com a fala da Jéssica. Obrigada, Jéssica, por ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço. Agora. Ok, bom, já foi apresentada, meu nome é Jéssica Milaré, eu sou professora de matemática pura, sou travesti, sou sapatão, 90% das vezes, 9% das vezes confusa, né? E, enfim, então eu queria agradecer o convite de participar dessa discussão, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho uma iniciativa muito, muito boa, e principalmente no momento que a gente está vivendo, que são tempos bastante sombrios. Então, a gente atualmente está vendo uma onda de irracionalismo encabeçada pela extrema-direita, então, terraplanismo, movimento anti-vacina, teve essa onda de uso de cloroquina, né, na pandemia de Covid, enfim.
E parte disso é uma campanha anti-trans. Na verdade, é uma campanha, em geral, né, contra todo tipo de discussão de pessoas oprimidas, né? Então, movimento negro, movimento feminista, LGBTQIA+, mas há um certo enfoque em relação a pessoas trans na criação de um pânico moral. Então, a gente vê isso na campanha contra uma suposta ideologia de gênero. Se vocês verem os fundamentalistas falando de ideologia de gênero, uma coisa que aparece muito é a sugestão, né? Os fundamentalistas falam, né, para os pais e mães, sugerem a possibilidade de ter um filho ou uma filha trans. Então, por exemplo, tem uma cartilha que eu vi, né, que foi distribuída nas igrejas e tal, e aí tinha, no meio, né, da cartilha, tinha a pergunta: você quer que seu filho pense que ele não é um menino? Você quer que sua filha pense que ela não é uma menina? Né? Você quer que sua criança pense que não existe sexo, que ela pode construir seu próprio sexo, sabe? Então, no centro disso há uma tentativa de causar um choque, né, um pânico em pais e mães que, infelizmente, na sociedade de hoje, ainda tem bastante dificuldade de lidar com a questão da possibilidade de ter uma criança trans. E daí, as pessoas, quando ficam com medo, muitas vezes elas se tornam capazes de acreditar em qualquer coisa e aceitar qualquer coisa. Também a gente viu isso bastante nas eleições, tanto nesse terrorismo de ensinar tal ideologia de gênero nas escolas, a questão do banheiro unissex, né? Que o banheiro unissex tem sido uma política adotada em alguns países, não para substituir o banheiro feminino e masculino, mas como um terceiro banheiro, que seria de livre acesso, e que o objetivo é tentar lidar com... acabar com problemas, né, de uso de banheiros, em particular por pessoas trans, mas também por pessoas intersexo, né? Mas houve uma campanha de difamação, né, de terrorismo durante as eleições, totalmente distorcendo, né, o que significa e as tentativas que existem nesse sentido ao redor do mundo. Também está havendo uma ofensiva em relação aos esportes, que é uma coisa que dá uma aparência, né, de preocupação também com a questão feminina nos esportes e tal, mas ao mesmo tempo é bastante utilizada, está sendo bastante utilizada como campanha de difamação e de pânico moral contra pessoas trans. E teve, né, o evento que eu fiquei abismada. Muita gente que se diz progressista, que se diz feminista, preocupada com questões de direitos humanos, etc., bateram palma para o palhaço que colocou uma peruca loira. O Nicolas Ferreira, no dia 8 de março, Dia das Mulheres, fez um discurso onde ele botou uma peruca loira, afirmando: eu sou gênero fluido, e hoje eu estou me sentindo uma mulher. Ele falou assim, né? Exatamente assim. Olha, é muito bizarro isso, né? Não tem nada a ver com ser trans isso, sabe? Homens que colocam peruca para dizer que são mulheres. Isso é uma coisa que eu vejo desde criança em programas de humor, né? É uma coisa que acontece no carnaval. E não pessoas trans não são assim, né? Não é isso que determina uma pessoa trans. Não é uma questão de sentimento. Sentimento, se você se sente feliz ou se sente triste, uma hora, né, isso passa. Sentimento muda. Desejo, vontade também, né? Se você tem desejo de pizza, você come pizza e a vontade passa. Identidade não é isso, é uma autopercepção do próprio gênero.
né? E, lógico, existem pessoas que têm gênero fluido e aí essa autopercepção muda ao longo do tempo, mas não tem nada a ver. Vocês, né, procurem, né, relatos de pessoas de gênero fluido, tem vídeos aí no YouTube. É totalmente diferente, né, dessa ideia que o Nicolas Ferreira tentou passar. Ele também apelou para esse estereótipo, que é uma lenda urbana, que é a ideia da possibilidade de um homem vestir-se de mulher para fingir que é uma mulher a fim de cometer crimes. Tá? Lógico, pessoas trans são pessoas, né? Todo tipo de pessoa é passível de cometer crime, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um estereótipo que aparece no cinema, aparece nas histórias, nos livros, que é essa ideia de um homem que se tornaria uma mulher a fim de se esconder ou de cometer algum crime, ou invadir algum espaço, invadir um banheiro a fim de estuprar uma mulher, enfim. Tem muito estereótipo nesse sentido, mas não tem nenhum relato real. E é bizarro, porque muitas vezes eu vejo as pessoas assim, falarem, não, precisa, com essa coisa de mulher trans usar o banheiro, daqui a pouco vai acontecer igual no filme tal. Eu falo, pô, é bizarro isso. Se eu sair por aí procurando uma aranha para me picar a fim de, sei lá, ganhar superpoderes, as pessoas vão pensar que eu tô louca. Isso é coisa de filme. Então, um homem se vestir de mulher... Eu lembro, quando eu era criança, assisti o filme do Ace Ventura, que acontece isso, não? Um cara, para se esconder, para fugir, né? Ninguém sabia quem ele foi lá, virou uma mulher e tal. Não é uma coisa que acontece, entendeu? É lenda urbana. E, por fim, isso é o que mais me aterroriza no discurso do Nicolas Ferreira, é que ele diz uma coisa assim: imagine se sua filha está no banheiro e, de repente, um homem de 2 metros de altura, vestido de mulher, entra no banheiro. Eu fico pensando, ouvindo esse relato, a princípio eu penso, tá, e daí? O que tem a ver? A insinuação óbvia é que, abre aspas, um homem que se veste de mulher, fecha aspas, é um potencial estuprador de crianças. Então, aí é um apelo para um estereótipo, uma ideia de que mulheres trans, travestis, são estupradoras de criança, ou pelo menos em potencial, que é uma associação entre as duas coisas. E nesse sentido, gente, a discussão é sobre o banheiro feminino. Mas no banheiro masculino, existem crianças? Existem crianças. Né? Então, se uma mulher trans no banheiro feminino representa um perigo, supostamente, né, para uma menina, então segue da mesma lógica que a gente também representaria um perigo para um menino em um banheiro masculino. Nesse caso, que banheiro que a gente usa? Ou como que a gente faz? O Nicolas Ferreira não disse no discurso qual seria a suposta solução para isso. Mas tem uma postagem no Twitter onde ele diz explicitamente que se, abre aspas, um homem vestido de mulher entrar no banheiro feminino, fecha aspas, então outro homem, no caso, está autorizado a retirar essa pessoa do banheiro, nem que seja na base do tapa. Então, vejamos o que há nesse discurso do Nicolas Ferreira. Ele induz a ideia de que pessoas trans são estupradoras em potencial. E ele também induz a ideia de que esse suposto crime de uma pessoa que não foi julgada, né, não cometeu nenhum crime, mas simplesmente por um crime suposto, imaginário, está justificado um tipo de justiçamento, uma agressão física, para retirar essa pessoa do banheiro. Então, isso, por definição, é discriminação contra pessoas trans, que é o que a gente chama de transfobia.
E, além disso, é uma apologia à violência. A expulsão de uma pessoa inocente, que não cometeu nenhum crime, não deu nenhuma razão para isso, de ser expulsa de um espaço público, abre aspas, na base da porrada. Fecha aspas. Então, a que ponto que um raciocínio desse tipo poderia chegar? Até onde poderia isso levar? Porque há crianças em todos os lugares. Eu vejo crianças no mercado, eu vejo crianças na rua. Lógico. Nem passa assim, pela cabeça que é a ideia, né? Enfim. De um crime bárbaro como esse, né? Mas as pessoas não podem querer justificar uma agressão a partir de um crime que eu não cometi. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam assim, né? Pensam que nós somos pessoas criminosas em potencial, que nós representamos um perigo para a sociedade, né? É um pensamento exagerado, mas que algumas pessoas têm. E se você analisar os crimes de ódio, principalmente quando os criminosos fazem relatos, você percebe isso, que na cabeça deles, eles estão fazendo um ato de justiça, eles estão protegendo a sociedade de um perigo, né? Então, na cabeça deles, eles estão certos, a travesti está errada, por mais que a travesti não tenha em si cometido nenhum crime. Exceto o suposto crime de ser uma travesti. E é esse o ponto. Bom, esse estereótipo, na verdade, ele remonta ao estereótipo de sodomita que existia na Idade Média e que, por sua vez, remonta a um estereótipo que surgiu na Roma Antiga. Bom, eu não encontrei nenhum exemplo mais antigo desse estereótipo. O exemplo mais antigo que eu consegui encontrar é relativo à repressão de rituais religiosos conhecidos como bacanais. Na época da República Romana, em 186 a.C., mais ou menos, que, basicamente houve um grande escândalo. Exatamente o que acontecia nesses rituais é difícil de saber, porque os únicos relatos dos romanos. Mas o relato que há seria uma história mais ou menos assim, a depender, né, da versão. Então, um feiticeiro com intenções maliciosas, um feiticeiro estrangeiro, grego ou asiático, teria chegado à Grécia para instituir esses rituais. Então, inicialmente, ele teria enganado mulheres, que supostamente seriam mais fáceis de enganar, né, segundo a visão patriarcal da época. E, inicialmente, então, esses rituais tinham apenas mulheres, mas essas mulheres também seduziam e atraíam rapazes, jovens, para participar desses rituais. Nesses rituais, né, haveria música alta, dança, vinho, e os homens bêbados, né, talvez enfeitiçados por algum tipo de magia macabra, começavam a fazer relações sexuais mais entre si do que com as mulheres. E isso, ao longo do tempo, fazia eles perderem a sua suposta natureza masculina. Então, eles passavam a se comportar como mulheres, se vestir como mulheres, e até se parecer com mulheres. E aí há uma crença de que havia uma mágica mesmo, algo macabro que transforma até o corpo, né, desses homens em corpos de mulheres. E na sequência eles passavam a estuprar crianças para também perverter a natureza sexual dessas crianças, para que também participassem dos rituais. E esses rituais envolveriam sacrifícios humanos, estupros de pessoas de todas as idades e reuniões secretas a fim de derrubar Roma. Né? Então, é uma história, tipo assim, absurda, né?
Mas é uma história que os historiadores romanos relatavam e romanos da época acreditavam nela. E foi essa história que inspirou o estereótipo de sodomita durante a Idade Média. Para quem não conhece a história, há uma história em Gênesis, né, que Deus teria destruído 5 cidades, incluindo Sodoma e Gomorra. Sodoma está no centro, né, da história. A história em Gênesis, principalmente lida em hebraico, ou com uma boa tradução, fica no máximo dúbio se há algum elemento sexual envolvido. Tá? E esse estereótipo, né, que eu comentei, né, esse estereótipo de travesti, né, que é propensa a cometer crimes, ou de homens, né, que se transformam em mulheres e tal, esse estereótipo não tem nada a ver com a história que está no Gênesis. E não tem nada a ver também com a interpretação judaica que aparece na Antiguidade, ou mesmo do cristianismo na Antiguidade. Há uma única exceção, que é um judeu chamado Filon, que era um judeu helenista, ou seja, ele admirava a cultura greco-romana. Então, ele relatou a história de Sodoma e Gomorra como se fosse a história das bacanais. Então, a mesma ideia, né? Os homens começavam a ter relações entre si, e aí começavam a se comportar com mulheres, e depois começavam a cometer crimes, etc. É a mesma história, só muda, né, o local. Então, basicamente, Filon, ele, como se fala, ele fundiu as duas histórias, né? Fundiu e confundiu as duas histórias. O objetivo dele era dizer que o judaísmo, né, era o ápice, a demonstração mais pura dos valores da filosofia greco-romana. Ele escreveu isso no início do século I, depois, lá pelo ano 68, teve a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos, e a partir daí, por razões óbvias, no judaísmo, começou-se a execrar o judaísmo helenista, que era comum antes, né, disso, mas depois desse evento, né, judeus em geral passaram a repudiar isso, né? Então, Filon ficou no ostracismo, mas ele acabou se tornando uma referência na Idade Média para o catolicismo por causa dessa interpretação, porque na Antiguidade não tem nenhuma outra interpretação que dá base a esse estereótipo, né? Então, enfim, foi esse estereótipo que justificou a Santa Inquisição perseguir, né, pessoas que eram acusadas de sodomia. Quem seria acusado de sodomia? Um homem que tivesse relações consensuais com outro homem era acusado de sodomia. Um homem que vestisse roupas femininas, usasse maquiagem, raspasse a barba, também seria acusado de sodomia. E um homem que estuprasse uma criança também seria acusado de sodomia. Então é como se fosse tudo a mesma coisa. E o objetivo era esse, né? Era convencer as pessoas de que era a mesma coisa. E cabe um detalhe. Quando havia um caso, né, de um homem estuprando um jovem ou uma criança, condenava-se o homem a uma pena mais dura, geralmente a morte, mas condenava-se também o jovem. A não ser que o jovem relatasse e jurasse que ele não quis, né, e que ele não iria fazer isso, né, não cometeria esse tipo de crime ao longo de sua vida. Então, é uma coisa absurda, né? A pessoa estuprada e tratada como um criminoso e tal. No caso, ele seria condenado a chicotadas, né, em vez de ser condenado à morte, mas a ideia é justamente isso, né, que sodomia seria um crime meio contagioso, então precisaria punir o jovem para ele aprender a não fazer mais isso. Enfim.
essa é a ideia, né? Esse estereótipo que ainda hoje é bastante difundido na cabeça das pessoas, né? E é muito triste, né, que um discurso desse tipo tenha se difundido tanto, inclusive entre pessoas que se dizem progressistas e que afirmam que haver, né, algo razoável nesse discurso, né? Bom, vamos discutir um pouco sobre a realidade, né, das pessoas trans no mundo hoje. Infelizmente, é difícil encontrar dados sobre isso, porque, enfim, a gente ainda é uma população bastante invisível. Mas tem alguns países, né, como Argentina, Estados Unidos, China e Índia, que divulgaram estudos com centenas de pessoas, ou milhares, né, de pessoas, sobre condições de vida da população trans. E, bom, resumindo a história, como que são as condições de vida da população trans? Bom, a começar, pessoas trans enfrentam muitos problemas na própria família. Então, problemas de conflitos familiares, violência, inclusive violência física, violência sexual. Muitas vezes tem que fugir ou abandonam a sua residência e a sua família por causa desses casos, né? Ou é expulsa, né? Na escola, o mesmo tipo de problema. Então, alvo de bullying, alvo de violência física, sexual. Muitos casos de violência sexual associada ao uso de banheiros. Inclusive, violência por parte de professores, funcionários, diretores, que leva, muitas vezes, essas pessoas a fugirem da escola, né, ou serem expulsas, enfim. É a mesma lógica. Nos empregos, mesma coisa. Há uma dificuldade muito grande de conseguir emprego. Por exemplo, se for um emprego onde a pessoa é visível, tipo atendente de uma loja, né, enfim, não vou contratar uma travesti para isso, né? Não vou contratar um homem trans. Ou alguém que visivelmente, né, é uma pessoa LGBTQIA+. Então, em geral, no máximo, conseguem empregos precários, como telemarketing, ou empregos à margem da economia, né? Empregos ilegais, como prostituição, tráfico de drogas, né? E onde, nessas condições, obviamente, essas pessoas são bastante criminalizadas e, portanto, bastante propensas a irem para a prisão. E na prisão também há problemas envolvendo violência, inclusive por parte de policiais. Aliás, mesmo fora da prisão, relatos de violência policial são bastante comuns, inclusive estupros ou o que se chama de sexo grátis, né, com trabalhadoras do sexo, que acontece, né, em geral, com trabalhadoras do sexo, não só com pessoas trans, mas há relatos bastante macabros. Eu li vários relatos na Índia, inclusive de estupros coletivos, de hijras, são como as travestis, né, no Brasil. Só que tem um papel religioso, né, lá na Índia. E apesar de serem consideradas sagradas, né, elas também são muito frequentemente alvos de violência sexual. Então, resumindo, né, expulsão da família, da educação, dos empregos, um sistema que empurra à margem na questão dos empregos, das condições de sobrevivência, em lugares, né, onde essas pessoas são passíveis à violência, são passíveis de serem criminalizadas, etc.
A imagem que me vem à mente é aquela história de como cozinhar uma rã viva. Você coloca ela na água fria e vai esquentando a água até, né, a rã falecer e ficar cozida. Esquentando a água aos poucos, a rã não consegue fugir. Então, nós temos uma sociedade, na prática, acaba fazendo isso com as pessoas trans, né? Meio que matando a gente aos poucos. Então, eu falo isso muito para as pessoas, quando há um grande enfoque na questão dos crimes de ódio. Os crimes de ódio são, obviamente, bárbaros, mas, na verdade, são só a ponta do iceberg. Enfim. Então, o problema que nós temos na sociedade é mais do que apenas algumas pessoas que são preconceituosas, né? A gente tem uma sociedade que é transfóbica, com ideias que é transfóbicas e que tendem a pensar, né? Pessoas trans são criminosas e, a partir daí, justificam todo tipo de barbaridade contra pessoas trans. Enfim, acho que não é conveniente entrar em outros assuntos, mas é isso, a necessidade é que a gente, né, tenha políticas de combate à transfobia e, enfim, que considerem pessoas trans como pessoas de direito, né, pessoas que precisam, né, ter os mesmos direitos à vida, à saúde, à educação, ao emprego, e etc. Então, é mais do que simplesmente uma questão de banheiros, né, uma questão de esportes. Envolve também isso, porque as pessoas trans, a gente é o único setor da sociedade que ainda precisa brigar pelo direito de usar um banheiro público. Né? É o único setor da sociedade que sempre foi excluído dos esportes e aparece meia dúzia de casos, né, de atletas trans, e as pessoas fazem um pânico moral, enfim. Então, enfim, precisa mudar essa realidade e acho que é isso. A gente continua o debate aí com as outras meninas. Renatinha, o microfone, mano. Renata, você está com seu microfone mutado. Gente, desculpe, esqueci de ligar o microfone. Obrigada, Jéssica, muito interessante sua fala. Já dá até vontade aqui da gente fazer perguntas, mas vamos deixar para a gente fazer um bloco de perguntas no final. Vou passar a palavra para a Simone agora. Simone. Olá, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao convite, né, do pessoal do Matematiquia. Foi o Agnaldo que me convidou, então aí pela Renata eu estendo meu agradecimento. Agradeço aqui as meninas aí, a Lohane e a Mariana, que estão fazendo aí a tradução, então é muito bom a gente ter essa tradução. O Igor e a Lidiane também, que estão aí no suporte técnico. E as colegas, né, que eu fiquei muito contente aí de conhecer a Jéssica e vou conhecer a Ivana, então é uma oportunidade muito especial para mim. Na verdade, eu fico muito feliz, né, de estar nesse debate dentro desse grupo. Acho que é muito importante a gente fazer essas discussões. Deixa eu fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher negra, estou com cabelos encaracolados, crespos, estou usando óculos, estou com um vestido branco que só dá para ver a parte de cima, com colar amarelo, e atrás tem um quadro, atrás de mim tem uma parede azul, um quadro, acho que está aparecendo aí minhas plantas, alguma coisa da decoração, e é isso. Bom,
A fala da Jéssica foi uma fala muito potente, né? Acho que foi muito importante para a gente conhecer essa situação, né? Que infelizmente a gente vive no Brasil. Acho que é especial a gente ouvir isso hoje, né? Dia 31 de março, que é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então a gente tem que estar atento para essas situações que a gente está vivendo num país cheio de micro e macro violências, né? Então, como Renata disse, né, na minha apresentação, eu sou professora da UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, sou professora de matemática, minha formação é de matemática pura, mas eu já estou na estrada há bastante tempo, né, eu já sou professora de Universidade Federal há 27 anos, fui professora da Universidade Federal de Viçosa, de 1996 a 2014, e desde 2014 eu sou professora da UFBA. Bom, esse tema, né, corpos políticos que resistem, né, então a gente está aí, a nossa resistência ocorre desde que a gente nasce, né, acho que o primeiro impacto, para mim, como pessoa negra, foi a escola primária, foi o primeiro impacto de você entender que há diferenças, e tem várias coisas, né, que eu poderia falar, né, do meu ponto de vista de mulher negra na matemática. Acho que a gente, infelizmente, no modo geral, nós não temos dados para estar comemorando, né, saiu aí dados agora em março, né, mês da mulher, então a gente teve aqui em Salvador a Marcha das Mulheres no dia 8 de março, e estamos discutindo aí também, infelizmente, né, 5 anos da morte da Marielle Franco, e a gente também fez algumas manifestações aqui, e quando a gente vê os dados, né, que o feminicídio tem crescido, né, 4 mulheres morrem por dia no Brasil, vítimas de feminicídio, e dessas mulheres, 62% delas são mulheres negras, então são dados muito impactantes. Então, a gente precisa pensar muito, né? Por um lado, a gente teve um avanço, né? Que foi sancionado aí a lei que os crimes de injúria racial agora são tipificados como crimes de racismo, mas infelizmente a gente sabe que parece que na prática parece que não existe racismo no Brasil. Então a gente vive uma sociedade extremamente racista. No entanto, a gente não conhece pessoas presas por racismo no Brasil. Acho que esses últimos 4 anos, como Jéssica falou, né, a gente tem vivido aí uma escalada com essa extrema-direita, a gente tem vivido uma escalada de violências. Todo dia a gente tem visto casos de racismo, de transfobia, de homofobia, várias situações que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. A pergunta, né, que a gente pode se fazer e aí? Né, como que a gente pode fazer alguma coisa? E como que a gente, dentro da matemática, faz alguma coisa? Na verdade, é muito difícil, né? A gente ainda vive, de modo geral, as universidades e academias são espaços extremamente brancos, heteronormativos, então a gente ainda é resistência. Mas, felizmente, por outro lado, né, a gente conseguiu pelo menos eleger um governo progressista, espero que a gente consiga melhorar a situação dos estudantes na universidade, que a gente consiga melhorar a questão da acessibilidade, né, e que a gente consiga fazer e continuar lutando para conseguir espaços e conseguir bloquear, né, barrar essa extrema-direita com essas ações tão violentas, né, como a gente viu agora, foi essa professora que faleceu essa semana, né, que foi esfaqueada, uma situação que a mídia não colocou, mas foi um crime de racismo, né, foi por uma questão de uma briga, né, entre os alunos, e, claro, não é só por causa da briga, mas a briga começou porque o rapaz chamou o outro de macaco, enfim.
a gente vê que esses tipos de violência parece que estão meio que normatizados na nossa sociedade. Como que a gente faz, né? Como eu estava falando aqui, né? O que a gente pode fazer na matemática? Bom, as questões que a gente precisa estar discutindo a formação que a gente está dando nas universidades, a gente está fazendo alguma coisa para mudar isso? Então, por exemplo, esse grupo aqui é um exemplo de resistência, né? E eu tenho certeza que tanto na UFRJ como em outras universidades a gente tem grupos de resistência, de discussões, então isso é imprescindível para a gente estar pautando essas questões e reivindicando soluções, porque a gente precisa de solução. Nos cursos de matemática, né, a gente ainda não vê, por exemplo, as questões, quando eu falo de questões raciais, né, a gente não vê ainda, por exemplo, as disciplinas de relações étnico-raciais implementadas, então isso é uma questão, porque, na verdade, eu penso que a educação é o caminho para a gente conseguir mudar muitas coisas. E a gente que está dentro do meio da educação, a gente precisa lutar para que essas leis que podem auxiliar a gente contra esses tipos de situações de opressão, de discriminação, a gente precisa estar lutando para que essas leis sejam implementadas. Então, a gente ainda vê esses tipos de situações, a gente tem tanto essa lei, né, que a 10.639, que depois que é a lei que estabelece que tenha conteúdos afro-brasileiros e africanos no ensino fundamental e ensino médio, né, educação básica, que depois ele passou para a lei 11.645, né, a 10.639, agora em janeiro fez 20 anos. E ainda temos dificuldade de implementar essa lei nas escolas. Muitas vezes, né, tenho visto muitas discussões em que as pessoas falam, o professor precisa colocar a lei em prática, mas, na verdade, eu penso que esse tipo de situação tem que ser combatida e tem que ser resolvida, proposta nas secretarias de educação, porque o professor, ele acaba seguindo o que vem nos planejamentos, o que a Secretaria de Educação municipal, estadual, determina, né? Muitas vezes não há capacitação de professores, né? Os professores que já estão há muito tempo, não há capacitação de professores para poder aplicar a lei, não há materiais, e aí, como eu disse, a formação do estudante na universidade, né, nos cursos de licenciatura, muitas vezes também não dão essa instrução aos estudantes. Então, a gente tem um problema muito sério que tem que ser uma pauta para a gente estar discutindo, porque 20 anos já é bastante tempo, né? Como a gente já falou, esse ano nós dissemos que 5 anos já é muito tempo para ainda não saber quem mandou matar Marielle Franco. 20 anos para a Lei 10.639 não está sendo implementada é muito tempo. E essa situação ocorre porque a gente vive, especialmente nas universidades, a gente tem uma tríade, né, que teoricamente nós professores devemos fazer ensino, extensão e pesquisa. No entanto, a gente sabe que a área que é a mais valorizada é a pesquisa. Mesmo que, quando você vai entrar para fazer um concurso, as provas de título que mais conta a sua pesquisa. Então, professores que fazem, como eu, por exemplo, me dedico muito à extensão, a gente não é que a gente não seja bem visto. Acho que essas atividades extramuros são essenciais, mas a gente não tem a valorização que deveríamos e nem tampouco o suporte, né? Porque, bom, esses últimos 4 anos foram anos, teve também os 2 anos, né, de pandemia, então as atividades de extensão ficaram em suspenso, a gente teve que se adaptar e fazer atividades remotas, então não foi possível, por exemplo, ir às escolas,
Mas, além disso, já antes, né, em 2009, a gente não estava tendo recurso para bolsas de extensão de estudantes, então é muito difícil a gente fazer essas atividades. São nessas atividades que a gente tem a oportunidade de ir à escola, de mostrar as atividades, mostrar um pouco do que a gente faz na universidade para os alunos nas escolas, nas comunidades, e também mostrar para essas crianças aqui, por exemplo, que eu vou muito em escolas periféricas de Salvador, que a universidade também é um espaço deles. Nós precisamos, nos últimos anos, né, desde que a gente, 2002 para cá, quer dizer, quase 20 anos, aí uns 18 anos, a gente tem visto, né, eu posso falar isso com propriedade, né, nos meus 27 anos de universidade, que o perfil dos estudantes mudou, felizmente. Hoje nós vemos estudantes, muito mais estudantes negros, muito mais estudantes de da classe baixa, né, gente pobre na universidade, felizmente. E a gente vê, hoje a gente tem doutoras, né, esses últimos dias aí, nessas nomeações, cerimônias de governo aí, do governo Lula, a gente teve situações de emoção, quando a gente vê jovens doutoras, jovens cientistas que vieram de famílias pobres, que os pais não estudaram, e que hoje são doutoras, são cientistas, e a gente espera, né, a gente tem trabalhado para que isso não seja um ponto isolado. Eu, por exemplo, né, vou falar um pouquinho de mim, eu acho que ainda tem um tempinho aqui, eu sou de São Paulo, nasci e cresci na Brasilândia, no Jardim Vista Alegre, é um bairro de periferia, e meus pais não estudaram, minha mãe empregada doméstica, meu pai pedreiro, e aí foi difícil para eu estudar. Eu, por exemplo, ensino médio, eu já fiz o ensino médio à noite, em outro bairro, o bairro que eu morava, até hoje esse bairro não tem escola de ensino médio, e naquela época muito menos, né? Então, eu fui estudar à noite e eu já comecei a trabalhar durante o ensino médio. Eu gostava muito de estudar, continuei estudando. Foi muito difícil para eu fazer a graduação, não consegui entrar na USP, estudei na PUC de São Paulo, trabalhando toda a minha graduação, estudei à noite. E aí fui dar aula, depois eu fiz especialização na USP, fiz mestrado na USP de São Carlos, aí passei no concurso em Viçosa, fui fazer depois o doutorado na Unicamp, e aí eu fui para a Espanha durante o doutorado. Mas algumas pessoas falam assim, você é um exemplo. Não, eu não sou um exemplo, eu sou um contra-exemplo. Eu não acho que as pessoas devem ter tantas dificuldades e abrir mão de tantas coisas na sua juventude para estudar. Por que algumas pessoas podem, por exemplo, fazer a graduação e só estudar? Então, na verdade, a gente tem que lutar para que as pessoas que não têm condições, né, elas possam entrar na universidade, que elas tenham condições de permanecer. Porque, às vezes, a permanência é que é o grande desafio, né? Eu vejo muitos alunos falando assim, a gente entra, mas a gente não sabe que o entrar não é difícil é sair. E, às vezes, é difícil porque as pessoas precisam trabalhar e precisam conciliar o estudo com o trabalho, não tem ajuda. E, às vezes, infelizmente, alguns desistem. Então, eu acho que é uma situação que a gente precisa trabalhar muito para que essas situações, a gente tenha um país mais justo, mais igualitário. Na verdade, não é a palavra não é igualitário, né? Tem uma palavra que fugiu para mim, mas que as pessoas tenham condições. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente não tem motivos para comemorar, né? Quando a gente vê esses dados, né? Todo dia a gente vê uma notícia de mulheres vítimas de feminicídio no Brasil. Hoje, se relacionar é uma coisa muito perigosa. Então, a gente tem que pensar um pouco mais nisso, como que a gente pode atuar para
dar informações para as mulheres, né? A gente, aqui em Salvador, por exemplo, no dia 14 de março, a gente fez uma manifestação, tivemos conversando com as mulheres, e com os homens também, né? Obviamente que eles precisam estar atentos e a gente precisa mudar, que é o grande desafio. E do ponto de vista de mulher negra, como a Renata disse, né, que eu falei que eu sou como sankofa, que é um pássaro que aparece nos símbolos adíncras, que é um símbolo do povo Wakan de Gana. Na verdade, eu estou voltando. Eu tenho feito muito para voltar e entender mais do meu passado, né, da minha ancestralidade. E eu tenho feito isso aqui com os Jogos Africanos. Aqui na UFBA, por exemplo, tem um grupo também do pessoal da ciência da computação, negros e negras, que tem feito várias discussões. E do ponto de vista, o que eu vejo, né, que qual é a maneira da gente resistir nesses ambientes que muitas vezes a gente ainda é questionado sobre a nossa capacidade intelectual, né? Sempre se pergunta, né? Você é professora substituta? Quantos anos você dá aula, né? Mas, enfim, a gente sabe que está implícito nas entrelinhas. Mas uma maneira que a gente tem, que eu tenho feito, né, com o meu grupo, né? A gente criou um grupo de jogos africanos de matemática, que a gente leva essas atividades nas escolas e também faz outras atividades fora. Essa é aquilombar, né? Essa questão aí da palavra aquilombamento, que não é só uma palavra bonita, né? Que eu acho bonita também, mas a gente precisa ter esses espaços. Eu lamento que quando eu era estudante eu não tinha esses espaços, a gente nem podia falar, né, sobre essa questão. Na verdade, racismo não existia alguns anos atrás no Brasil. Ironicamente, né? Era tudo tranquilo. Então, agora é que a gente está discutindo. Mas é que agora a gente tem voz e a gente conseguir, como dizem, né, o povo da computação, a gente, de alguma maneira, está conseguindo entrar no sistema e hackeá-lo. E é a maneira que a gente tem de estar sobrevivendo e fazendo com que outras pessoas entrem e permaneçam. Então, o que eu tinha para falar é isso, assim, não sei se eu espero não ter passado tempo, mas, assim, depois eu espero que vocês tenham perguntas, questões. Eu acho que é isso. Eu acho que agradeci a todos, então agradeço aí a Lohane, que está fechando aí a tradução de Libras, e é isso. Então, depois, se vocês já anotem aí as questões que vocês possam querer perguntar, ok? Obrigada, Simone, por essa fala tão poderosa, inspiradora. Lembrando ao pessoal aí que está assistindo que vocês podem colocar no chat do YouTube as perguntas, que no final nós vamos ter um bloco de perguntas, e passar a palavra agora para a Ivana. Ivana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Eu já agradeci, mas você ainda não estava presente conosco. Agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Desculpa o atraso, tive um imprevisto, só consegui entrar agora. Alguns minutos atrás ainda peguei a fala da Jéssica. E então eu sou Ivana. Eu acho que vocês me apresentaram antes, né? Hoje eu me considero uma pesquisadora independente, porque eu não tenho nenhum vínculo institucional acadêmico, né? Hoje eu sou bolsista de uma associação da Suíça que é representada aqui no Brasil pela Associação de Pintores com a boca e os pés. Eu vou explicar como de doutora matemática eu cheguei a ser bolsista de arte. Então, eu ouvi a fala das meninas antes, e é uma coisa bem interessante, assim, que eu sou branca, vim de escola particular, né, tinha tudo para ter todos os benefícios, mas eu sou cadeirante. Então, isso meio que torna a pessoa invisível. Então, quando eu vi o título, né, Corpos Políticos que Resistem Também Fazendo Matemática, veio várias lembranças na minha cabeça, desde a graduação, principalmente. Eu não sei se vocês viram, passou essa semana um filme, Estrelas Além do Tempo, sobre 3 mulheres negras na NASA.
e tem uma cena de uma delas, que agora eu não lembro o nome de qual, que ela precisava sair correndo para ir ao banheiro e ela levava todo o material dela. Então, quando eu estava na graduação de matemática, eu não tinha percebido que isso tinha acontecido. Então, muitas vezes a gente está resistindo e não percebe que é uma resistência. Eu estudava num bloco, e nesse bloco tinha banheiro acessível para cadeirante. Mas eu fazia parte do grupo de pesquisa PET, e era em outro bloco. Então, toda vez que eu precisava ir ao banheiro, era exatamente a mesma cena. Eu tinha que pegar todo o meu material em geral e ir para o outro banheiro, que eram de 5 minutos, rodando. E toda vez eu não percebia que isso era um tipo de resistência, né? Então, mesmo dentro da universidade, existe muitos blocos que ainda não tem banheiro para cadeirante. Eu não sei se dá para compartilhar. Tinha uma foto que eu queria compartilhar, só uma foto que eu lembrei dessa situação. Vou tentar. Só um minuto. Ok, deixa eu ver. Me diz se vocês estão vendo. O que aconteceu na universidade, vocês conseguem ver a foto? Acho que sim, né? Então, essa foto era de um banheiro de quando eu já estava no mestrado, na universidade onde eu estudava, Federal do Amazonas. Tinha um banheiro para cadeirante, e eu não sei se vocês já repararam, mas acontece muito isso. Como o banheiro é grande, as pessoas usam ele como depósito, então tem ali cadeira, materiais que eles usavam para alimentação, vassoura, rodo, tudo que não deveria estar lá, que era para um cadeirante usar, e quando a gente entrava, era sempre uma confusão com o pessoal da limpeza, da administração. Então, isso também era uma forma de resistência que a gente não percebia. Sempre ia levando, né? Mas esse fato de ir levando sempre acontecia, continuava acontecendo, sempre continuava acontecendo. E sempre a gente dependia da boa vontade dos outros. Então, isso não é acessibilidade, né? Você depender da vontade dos outros, tirar essas coisas. E também uma coisa que acontecia tanto na graduação como tá no mestrado, eu sempre dependia do auxílio da minha mãe, que sempre me acompanhou, continua me acompanhando, e dos meus colegas. No Brasil, não sei se em todas as universidades, mas na maioria, a gente tem aula em um lugar e a outra aula em outra sala. Então, os meus amigos, principalmente os amigos do PET, que era do grupo de pesquisa, e alguns da minha sala, eles ajudavam a carregar a minha mesa, que eu tinha uma mesa de arquiteta para todos os lugares que precisava trocar de sala. E, assim, existem leis que obrigam que você tenha acessibilidade ou que tenha alguém que te ajude a fazer isso, mas mesmo a administração, os professores vendo, eles não faziam nada. Ok, eu fiz a graduação em matemática, bacharelado, fiz o mestrado em geometria diferencial, que era o tópico mais importante lá na época, com mais destaque. Só que eu comecei a perceber que se eu não fizesse algo por mim mesma ou por pessoas que tivessem as mesmas características, ninguém faria. Então, apesar de eu ter tido essa base pura matemática, eu decidi ir para matemática aplicada para poder desenvolver, junto com a área da computação, uma plataforma que ajudasse as pessoas a desenhar só com o movimento da face. Então, para aquelas pessoas que não tinham o movimento dos braços, né, da mão e dos braços, usarem um rastreador facial, ou se a pessoa tivesse mais limitação ainda, não conseguisse mexer o rosto, por exemplo, usar os olhos para poder clicar e desenhar polígonos, né, e superfícies. E aí eu comecei a pesquisar, e uma das desculpas que eles davam assim é que talvez fosse muito difícil fazer isso porque a gente não teria acesso ao público-alvo. Só que aí eu comecei a entrar por minha conta em contato com algumas associações de pessoas com deficiência e também contei bastante com a colaboração de amigos que faziam o doutorado ou mestrado lá na USP, onde eu fazia também.
Então, eu pude fazer a comparação do método, né? Então, pessoas que são consideradas sãs, ou seja, que podem usar o mouse com a mão, e pessoas que não conseguem. Então, a resposta foi que, independente da pessoa ter deficiência ou não, as limitações eram as mesmas. E aí, isso foi muito interessante, porque com esse método que engloba praticamente todas as pessoas, usando o movimento facial ou ocular, as pessoas tinham praticamente o mesmo desempenho. E às vezes até uma pessoa que é considerada normal percebia que ela tinha dificuldade com o mouse que ela nem tinha percebido antes. E eu gostaria de ter continuado o pós-doutorado nessa área com aplicação para a educação, porque foi uma das sugestões, mas aí, de novo, apareceu a barreira de que é um projeto que não tem como concorrer com um acadêmico, por exemplo, porque o público é limitado, mas essas pessoas existem e eu sou uma delas. Então, como que é uma coisa difícil, porque eu mesma estou fazendo, eu conheço pessoas que poderiam usar e eu não consegui ir para o pós-doutorado por causa disso. E aí, então, eu fui trabalhar como professora substituta. E agora, lembrando a fala da Simone, é bem interessante, porque no caso dela, chegam a perguntar se ela era professora substituta, mas no meu caso, eles perguntam se eu sou aluna. Então, eu sou aquela professora que gosta de estar no meio dos alunos. E teve uma outra professora de onde eu comecei a trabalhar, que ela falou, nossa, temos uma aluna nova, como se fosse uma coisa extraordinária, só porque eu uso cadeira de rodas. Eu falei, não sou uma aluna nova, sou a professora nova. Então, são coisas assim, a cadeira de rodas faz com que a gente se torne algo inferior, mesmo sendo uma doutora, por exemplo, eu sou considerada como uma aluna. De onde ela tirou isso? Eu não consegui entender. E aí, que eu vou fazer o gancho, como eu fui parar como uma bolsista de arte, eu sempre pintei com a boca, era um hobby, aos poucos foi virando uma profissão. Mas eu sempre preferi essa parte acadêmica de pesquisa, de extensão, por mim eu continuaria. Só que eu comecei a fazer os concursos depois que eu saí do doutorado. Então, primeiro passei para professora substituta, ok, trabalhei 6 meses e fui tentar outros concursos, né? Então, começou a aparecer o que eu nunca imaginei que apareceria por causa da minha capacidade acadêmica. Então, fazer uma prova, eu tirei 89 na prova escrita de análise real. Quem é de matemática sabe que não é uma coisa tão fácil, não é trivial. Então, seria uma nota muito boa. Quando eu fui para a prova didática, que os meus alunos falam que eu sou uma ótima professora, eles me deram 0 em comunicação. Eu fiquei 0 em comunicação, o que poderia acontecer se a pessoa tirasse 0 em comunicação, ela morreu lá na hora, sei lá. E aí eu entrei com recurso e quando eu vi lá os comentários, eles colocavam, ela não conseguiria falar e escrever ao mesmo tempo, porque eu escrevo com a boca. E aí eu entrei com recurso novamente, e aí eu refiz a prova, mesmo assim eles não me deram 0, mas deram uma nota que não seria o suficiente para passar. E quem passou? Uma pessoa que tirou bem menos que eu na prova escrita, que não tinha nem a qualificação necessária para entrar na época, defendeu o mestrado correndo para poder assumir. Então, isso mostra claramente que foi por preconceito, né? Contra a pessoa com deficiência. E até hoje esse processo está rolando, já tem basicamente 7 anos. E aí meio que eu decepcionei um pouco com essa área, porque parece que a sua capacidade não vale nada. Você passa na prova e mesmo assim não entra. E aí eu tive a oportunidade, por ser pintora, de entrar nessa área, né? Eu consegui uma bolsa e a matemática mesmo assim não sai de mim, porque eu sou matemática, é uma coisa que não sai da pessoa. Tem muitas obras de artes que eu emprego elementos da matemática e 2 já viraram capa de livro, então isso me deixa muito feliz. 2 capas de livro associadas à educação matemática. Então eu sigo resistindo dentro da matemática, mesmo estando na arte. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigada.
A gente que agradece, Ivana. A sua fala é inspiradora e, ao mesmo tempo, revoltante, né? Como a gente ainda enfrenta preconceitos, assim, quando você falou sobre a questão de você ter que sair, né, para procurar um banheiro, eu fiquei lembrando muito de uma cena de um filme, que é o Estrelas Além do Tempo, em que ela tem que sair para procurar um banheiro para negros, né? E a Jéssica também falou sobre a questão dos banheiros para pessoas trans, e eu fiquei me perguntando se vocês acham, né? Assim, é uma pergunta para você e para a Jéssica também, que essa coisa dos banheiros um dia vai ser superada. Se um dia vai parecer absurdo para a gente existirem banheiros para homens e banheiros para mulheres, se vai parecer absurdo algum banheiro não ter acessibilidade, por exemplo. Será que um dia... Porque, assim, hoje a gente pensar em banheiros para brancos, banheiros para negros, parece absurdo, assim, mesmo a gente ainda vivendo numa sociedade racista. Você acha que a gente consegue evoluir a esse ponto, será que em algum momento? Eu espero que sim, porque já existe a lei para que tenha o banheiro, né? Em muitos lugares tem o banheiro. É bem difícil não encontrar o banheiro, mas encontrar que ele esteja organizado sem aquele monte de material é mais difícil. Então, é uma coisa que leva tempo e bastante informação para as pessoas, que não é porque o local é grande que você pode encher ele de coisa, né? No meu caso. Vamos ver se o pessoal se anima aí para começar as perguntas. Acho que está todo mundo digerindo essas falas, né? De resistência também, de muita dor, né? Incrível, porque como existe tanta dor, né? Nos corpos, né? De vocês, de tantas mulheres. Eu queria aproveitar que eu redigi uma pergunta aqui para a Jéssica. Aí, já que não temos ainda, vou fazer, tá certo? É impressionante, né, Jéssica, como você falou, né, de Nicolas Ferreira, e como ele e outros homens nunca se preocupam, né, com as violências dos homens héteros, né, dos estupros, dos feminicídios, né, a gente não vê ele fazendo nenhuma palhaçada, nem que fosse, né, alguma palhaçada para, pelo menos, lutar, né, contra essas violências e contra a pedofilia, né, que são, na sua maioria, muitos homens que assediam meninos. Aí a gente nunca vê esse tipo de movimento, né? Então, é bem emblemático que, na verdade, isso é tudo um circo mesmo, né? Infelizmente, o circo da forma pejorativa, né? Para, na verdade, desviar o nível de preconceito. Mas a minha pergunta era a seguinte, Jéssica. A gente está vendo, né, esses ataques enormes, né? Não que não existiram antes, mas agora talvez a gente, pelo menos eu digo da minha parte, a gente tem mais consciência desses ataques da extrema-direita. E a minha pergunta, não sei se você saberia falar um pouco sobre isso, é se você acha que se os corpos trans eles têm encontrado mais espaço na sociedade, e se talvez por isso é que também não tem uma intolerância crescente, sabe? Em consequência dos espaços estarem sendo mais ocupados, ou pelo menos um pouco ocupados por esses corpos. Na sua fala, me veio um pouco disso. Eu assisto alguns programas que tem pessoas trans e eu vejo como, assim, me dá uma certa esperança delas estarem conseguindo ocupar alguns espaços, né? E depois eu tenho outras perguntas, se não tiverem mais, mas eu acho que eu vou ler aqui, que acho que estão chegando alguns. Tá, bom, é isso mesmo, né? O que acontece, por exemplo, nos esportes? No século passado, havia muita campanha moral em relação à participação de mulheres nos esportes, mas era sobre mulheres intersexo, né?
Então, mulheres que têm um sexo biológico que não se encaixa totalmente nos padrões médicos da medicina do sexo feminino. Então, aconteceu, por exemplo, com uma polonesa chamada Ewa Klobukowska. Enfim, houve uma grande campanha porque ela chama cariótipo misto. Então, algumas células do corpo dela tinham cromossomos XX e outras XXY. Né? E descobriram isso, né? E vazaram muito a imprensa dizendo que a Eva era homem. E até piadinhas na imprensa, tipo, Eva, descobriram que, na verdade, ela é Adão, sabe? Então, teve outras campanhas nesse sentido. Agora, o foco, né, tem campanhas muito parecidas, mas o foco parece ser mais as mulheres trans. Né? E é o mesmo tipo de campanha de difamação, né, moralismo e tal. E, bom, o que acontece é que no século passado era muito raro ter uma pessoa trans conseguir competir nos esportes, né? E agora isso está acontecendo. E, bom, sempre teve uma certa campanha, né, para, enfim, meio que pedir homens, né, de competirem nos esportes femininos, né? E, nesse sentido, mulheres trans são um alvo perfeito desse tipo de pânico moral, né? Infelizmente. Então, tem bastante a ver com isso, a conquista de espaços, a visibilidade maior da população trans, até estimativas sobre quantas pessoas trans tem aumentaram. Eu poderia até discutir isso, né, que as estimativas aumentaram porque elas antigamente eram estimativas ridículas, né, nesse sentido, da população trans. Mas o aumento, né, dos números assusta muita gente, inclusive psiquiatras, que começam a criar teorias conspiratórias, né, de pessoas estarem... Por causa da visibilidade trans, né, seria como se fosse uma doença contagiosa, né? Então tem um monte de pessoas que veem pessoas trans e passam a pensar que são trans porque elas veem pessoas trans e criam empatia e tal. Então, mas ao mesmo tempo há alguns retrocessos, estão havendo alguns retrocessos no Reino Unido e nos Estados Unidos por conta dessas campanhas, né, de difamação e pânico moral, etc. É complicado. Obrigada, querida. Já tem duas perguntas aqui, então eu vou fazer, né, as duas do Agnaldo. A primeira pergunta que ele coloca é: como vocês acham que podemos usar a educação, né, matemática, para enfrentar transfobia, racismo, capacitismo e tantos outros ismos? Aí fiquem à vontade, não sei se talvez Simone ou Ivana, já que Jéssica falou agora, gostaria de falar primeiro. Eu posso falar. Boa noite aí, Agnaldo. Que bom que você está aqui também assistindo a gente. Bom, eu acho que eu falei um pouco, né, essa questão, né? Acho que, como eu disse na minha fala, que eu acho que a educação é o caminho para a gente enfrentar todas essas opressões. Especificamente no caso do racismo, a gente ainda precisa lidar com... Apareceu, né? Na verdade, a gente tem essa estrutura, né? Esse racismo estrutural que, depois do livro do Silvio Almeida, veio aí à tona, mas que é uma situação que já é uma estrutura que a gente existe desde que o Brasil existe, né? Então, quando a gente vê que quando, por exemplo, quando apareceram as cotas, né? Que as cotas, elas foram propostas pelo movimento negro como cotas raciais, e elas foram implementadas como cotas sociais, e dentro da cota social há uma subcota para as cotas raciais, né, tanto para negros como indígenas.
Então, as pessoas sempre falam, não precisa, tem muitas pessoas que não têm informação e acham que só você chegar lá e você é negro, você entra na universidade. Então, essas informações têm sido, felizmente, né, muitas pessoas têm falado sobre isso. Acho que aí teve até uma matéria, acho que no Fantástico, que a Zélia Amador, né, professora lá da Federal do Pará, fez uma exposição muito interessante. Eu achei até, não sou fã da Globo, mas eu achei muito boa a exposição, explicando um pouco isso. Mas a gente, acho que a questão do Brasil, a gente tem um problema muito sério de história, né? Que a gente não conhece a história do nosso país e como que ele foi estruturado. Então, por exemplo, que a gente, sei lá, anos 50, anos 40, a gente tinha as cotas para as cotas do boi, né? Que os filhos de fazendeiro tinham cotas para entrar na universidade. Isso nunca foi dito. Eu li numa live que eu estava entendendo um pouco assim da questão das pessoas doutoras em matemáticas no Brasil. Quando a gente vê os primeiros doutores, né, do Brasil, foi por decreto. Era professor da Escola Militar, da Escola de Engenharia de Militar do Rio de Janeiro, e baixou um decreto em 1800 e alguma coisa, e aí essas situações, elas nunca foram discutidas, nem nunca foram criticadas, né? Então, acho que primeiro a gente precisa fazer o possível para que a gente, na nossa prática, a gente consiga dar um pouco mais de informação histórica sobre a construção, né, a construção da educação no Brasil. E, no caso, né, como o Agnaldo falou, né, da educação matemática, eu acho que a gente, como eu falei, a gente precisa fazer um movimento para que essas disciplinas que tem dentro da universidade, que elas realmente sejam efetivadas, né, disciplinas de relações étnico-raciais. Mas, assim, acho que do que eu conheço, a única universidade que eu conheço que tem exatamente uma disciplina obrigatória que trabalha conteúdos de matemática numa perspectiva de elementos da cultura africana é a Federal do ABC. Tem cursos que têm a disciplina de relações étnico-raciais, mas são raros os cursos que têm como optativa, pelo menos, uma disciplina que você realmente pense na matemática numa outra perspectiva que não é uma perspectiva eurocêntrica, né? A gente tem visto muitos materiais, muitas pessoas estudando e dando informação, né? Por exemplo, tem a professora Bárbara Carini, aqui da UFBA, que tem um trabalho muito bom nisso, mas tem outras pessoas que têm feito isso, de dar informação que o pensamento matemático ele não surgiu na Europa, né? As pessoas já pensavam em matemática, acho que o homem desde que é homem, a mulher desde que é mulher, o ser humano desde que é ser humano, ele sempre pensou, você tem que contar, você tem que organizar. Então, o pensamento matemático ele existe desde que há ser humano no planeta, eu acho. E não é que eu acho, mas é que isso está comprovado. Então, essas informações, primeiro que você dá informação, e segundo que você também dá valorização, né? Porque muitas vezes eu, por exemplo, nunca ouvi falar de matemáticos negros, de pesquisadores negros, cientistas negros durante a minha formação. Hoje, né, quando a gente pergunta quantos, como a Jéssica falou, né, quantas pessoas trans há, qual é esse número? Quantos professores trans, quantas pessoas trans a gente tem na universidade? Aqui na UFBA, eu conheço uma professora da biologia, mas ainda são muito poucos, né? E quando eu penso na minha formação da primeira série, né, da educação básica até o doutorado, eu tive uma professora negra, que foi a primeira professora. Ainda, né, como esse negócio, esse título, né, que eu achei muito bonito, esse título que o Agnaldo propôs, o corpo em resistência, né, a gente é corpo que resiste porque só o fato da gente estar no espaço, a gente já é uma resistência. Então, eu acho que dar informação dentro da nossa prática,
fazer com que essas disciplinas ocorram plenamente é um caminho, pelo menos do meu ponto de vista, do racismo, eu acho que é um caminho que a gente pode fazer para, dentro da matemática, né, dentro do ensino, da educação, que a gente pode fazer para combater o racismo. Ivana, Acho que sobrou eu, né? Vou falar, gente. Bom, eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Bom, essa questão que a Simone contou, né, de contar sobre matemática não eurocêntrica, isso é uma coisa também que é uma coisa que me pega muito, porque bom, eu sou muito curiosa, eu pesquiso coisas, né? E eu pesquisei muito sobre a matemática que havia na Mesopotâmia, né? Que a Babilônia, principalmente, que tinha muita fama, né, na antiguidade, de ter uma matemática muito avançada. Foi na Mesopotâmia que surgiu a escrita. Bom, há um debate se surgiu primeiro na Mesopotâmia ou no Egito. Foi um surgimento mais ou menos concomitâneo, né? Enfim. E, na verdade, a escrita surgiu da matemática. A primeira coisa que as pessoas lá sabiam escrever eram números. Tem um assiriólogo até que comenta, pô, que quem inventou a escrita foram os chatos dos contabilistas, né? E, nossa, tem estudos muito recentes sobre a matemática babilônica, que ela era, tipo assim, muito avançada. Tem uma tabela muito famosa, chama Plimpton 322. Bom, tem um estudo bem recente que mostra que era uma tabela, tipo uma tabela trigonométrica, né? Então, enfim, várias coisas, né, que se encontra nos textos matemáticos da Babilônia, que inclusive teoremas que levam nomes gregos, e aí lá na Babilônia já existia 1.000 ou 2.000 anos antes, sabe? E também, obviamente, o Egito tinha uma matemática muito avançada. Isso se vê, por exemplo, na construção da Grande Pirâmide de Giza, 2.500 anos antes de Cristo. Tipo, não existia civilização grega, né, escrita na Grécia, nem existia isso. Demorou, se não me engano, uns 2.000 anos ainda, uns 1.500 anos, para começar a surgir a escrita na Grécia. Então, enfim. Eu acho que outra coisa importante, muito ligada à matemática, é a questão da lógica, do raciocínio lógico, que é muito importante na ciência. Bom, o que eu considero que, né, como eu comentei, né, há uma onda de irracionalismo, e isso é terrível, né, para a humanidade. Né, e eu acho que... Enfim, eu acho que falta muita lógica, falta muito raciocínio lógico. Não é o único problema, lógico, porque quando as pessoas são preconceituosas, elas acreditam em absurdos, né? Mas eu acho que é uma das coisas necessárias no mundo de hoje. Massa. Ivana, quer fazer alguma pontuação na pergunta? Sim, sobre o capacitismo, né? Como utilizar a educação matemática para isso. Como bacharel, eu nunca tive nenhuma matéria sobre isso, mas eu sei que para quem faz literatura existe matéria de didática, e eu acho que seria muito interessante incluir. Existe um conceito na interação humano-computador que chama design centrado no usuário, então eu acho que essa seria uma boa opção para a educação também, para incluir as pessoas, não só com deficiência, qualquer pessoa, para que ela consiga desenvolver as próprias habilidades com que ela pode utilizar, né? Então, isso não é feito em geral. Então, por exemplo, eu não conseguia contar nos dedos quando eu era criança, eu contava no arame do caderno. Então, são coisas assim que você pode ir adaptando de acordo com a característica de cada pessoa. Então, essa é uma das formas, né, de incluir a cada um do jeito que a pessoa consegue se desenvolver. E quanto ao capacitismo, não é só uma questão da matemática em si, mas da sociedade como um todo, de não infantilizar
a pessoa com deficiência. Eu acho que esse seria uma grande mudança, pelo menos. Massa. Na verdade, é porque a gente precisa realmente trabalhar de uma forma que a gente possa incluir, né, as pessoas. E aí, a partir de que a gente vai tendo outros corpos nos espaços, a gente também vai enxergando outros matizes, né? Na sua fala, na fala da Simone, acho que ficou bem marcado isso. O Agnaldo tem outra pergunta aqui, penso que é a seguinte: penso que trazer as discussões para a formação inicial de docentes é fundamental, mas mesmo na licenciatura isso parece não ser importante. E no bacharelado em matemática e outras áreas, que eles dizem, além disso, e nessas outras áreas, né? Como seria? Então, se até na licenciatura é difícil. Vamos lá, meninas, mais desafios. Então, posso começar, né? Vamos na ordem. É um desafio, principalmente porque essas discussões que a gente está fazendo, essa discussão, né? Seria muito importante que algumas pessoas escutassem. E esse que acho que é o nosso grande desafio. Até quando a gente propõe essas mudanças, que numa coordenação de curso, que tem outras pessoas, acham que não é tão relevante assim. A gente tem tanta coisa para discutir, tem tanto conteúdo de matemática, não, mas a gente vai gastar muito, é mais uma carga horária que vai ser incluída. Então, a gente tem um desafio maior, que é quem está por trás, né? Que as coisas, como lei, não funcionam, né? Então, assim, no bacharelado, eu acho que a gente tem vários caminhos para fazer isso, né? E aí depende muito da pessoa que está conduzindo, né? Nessas questões de você fazer pesquisas, né? Como a Ivana falou, nessas questões de você pensar. Quando eu falo com os alunos, né? Quando você vai para transmitir um conhecimento para uma pessoa que não vê, como que você faz? A gente, em geral, fala, mas às vezes a gente não explica bem, né? Porque a gente vai da nossa perspectiva de pessoa que enxerga. Então, assim, acho que até eu ouvi uma frase que eu gostei muito sobre empatia, né? Que é uma palavra que tem sido usada muito. Que assim, a pessoa fala assim, não, a gente tem que ser empático, tem que se colocar no lugar da outra pessoa e tal. Mas impossível a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Que a outra pessoa vem toda com ela que vivenciou aquelas opressões, aquelas situações. Eu acho que a gente precisa, né? A pessoa que falou isso, ela falou, a gente tem que entender que a outra pessoa é outra pessoa. E aí, essa que é a questão. A gente vive num ambiente, né? E aí eu acho que essa discussão, tanto na licenciatura, bacharelado e outros cursos, depende muito dos atores, atrizes, pessoas que estão por trás da condução. Porque se as pessoas não entenderem que ele está lidando com outra pessoa, e ele tem que entender as necessidades da outra pessoa, e a gente vive num país em que 54% da população é negra, e aí a gente não vê nem 20% de pessoas negras. Na administração das universidades, se tiver 10% já é muito, né? Nem nas administrações, os espaços de poder, né? A gente não vê. Agora a gente teve aí essas nomeações de alguns ministros negros, mas eu vi muitas discussões, por exemplo, a Margarete Menezes, que foi nomeada ministra da Cultura, teve várias discussões, ela tem capacidade, ela não tem capacidade, não sei o quê, mas tem outros ministros que ninguém nem sequer fez qualquer tipo de aventou nenhuma questão. Então, acho que é possível, sim, em disciplinas de bacharelado, a gente fazer essas discussões, a gente se perguntar de onde que vem, né? Tem o que a Jéssica falou, né? Esses estudos, tem outras coisas que a gente conhece de matemática, né? Agora,
descobriram uns artefatos na região da África do Sul de 80 mil anos. 80 mil anos. E eles ainda estão estudando esses artefatos, os arqueólogos, e tem indícios lá de pensamento matemático. A gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar estatística, fazer estudo de dados, isso depende de quem está por trás. Então, acho que se a gente não mudar a percepção e o pensamento, né, se a gente conseguir fazer esse tipo de discussão realmente chegar nos nossos colegas, de maneira que abram os ouvidos, as mentes, aí a gente pode discutir. A gente faz o nosso micromovimento, né, para ver se a gente consegue fazer algum tipo de alteração, né, no sistema, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que poderiam estar fazendo isso e não fazem. Então, é um desafio. Eu acho que não tem uma resposta para a pergunta do Aguinaldo. É um desafio que a gente tem que eu acho que todo mundo que está aqui está trabalhando para, de alguma maneira, contribuir para diminuir essa questão, mas é um desafio muito grande. Obrigada, Simone. Não sei se Ivana ou Jéssica agora. Sim, eu só queria comentar aqui, em relação à formação inicial do bacharelado, em geral, pelo menos nos lugares que eu estudei, não tinha nada de didática, nem para pessoa com deficiência, eu sei, né? A primeira coisa que não tem. Mas eu acho que uma coisa que pode ser feita, além da criação de uma matéria que seja obrigatória e tudo mais, existem eventos que são feitos, existe a extensão, né? Então, a gente pode procurar como outros professores com deficiência trabalham, ou como alunos com deficiência são atendidos em palestras, coisas do tipo, que daria visibilidade para eles e faria com que as pessoas vejam que eles existem. Eu acho que isso é um ponto importante. Obrigada, querida Jéssica. Bom, como a Ivana comentou, na matemática pura, a formação nesse sentido é zero. Não tive nada disso. Então, é complicado. E eu também, na época, né, da minha graduação, eu não pensei em tentar correr atrás desse tipo de conteúdo, né? Então, é muito ruim. No Brasil, a gente tem um grande problema, eu percebo, né, de defasagem do ensino de matemática no ensino fundamental e médio em relação ao ensino superior. Tem um abismo, né? E é um desafio ser professor universitário por causa disso, né? Então, a questão didática tinha que ter maior importância, ainda mais num país como o Brasil, né? Desigual e tudo mais. Bom, a gente tem os comentários também que não são perguntas, mas acho que a gente pode ler algumas coisas, né? A Juliana falou que os banheiros para deficientes na Universidade Federal do Amazonas ainda são depósitos. Ela foi minha professora, a professora Juliana. E aqui a Lidiane falou de combater a infantilização de pessoas com deficiência, é importantíssimo. O Aguinaldo colocou que choca muito ele ver colegas docentes do ensino superior simplesmente não se importam com as minorias sociais e reforçam discursos meritocratas como se não vivêssemos imersos em desigualdade. Mais que isso, boicotam quase sempre outros corpos que não são semelhantes ao deles. A Geisa fala que é revoltante. O Zandré fala que concorda com a Jéssica, que as pessoas abrem mão do pensamento lógico para abraçar ideias que reverberam seus próprios preconceitos, né, por mais absurdas que elas sejam. A Luciana fala aí que são mulheres incríveis, eu concordo com ela. E é verdade, né? Assim, a gente... eu acho que isso vai de encontro, o que o Aguinaldo fala aí, vai de encontro um pouco com o que a Jéssica falou, né? Que mesmo entre pessoas que se dizem progressistas, a gente vê muitas vezes reverberar esses discursos preconceituosos, e já que não tem nenhuma outra pergunta lá, eu vou aproveitar para fazer uma aqui também, se vocês me permitirem, né?
Eu me incomoda muito, assim, quando eu vejo mulheres que se dizem feministas reverberando discursos transfóbicos, né? E às vezes eu fico pensando que nós, mulheres, nós crescemos numa sociedade que nos ensina a competir. E aí eu fico pensando meio assim, vocês também veem, eu já estou dizendo que eu vejo, alguns discursos como esses, você que é mãe, você gostaria que sua filha fosse no banheiro com um homem, ou esse discurso de que as mulheres no esporte estão sendo prejudicadas, são discursos do patriarcado para incentivar essa competição feminina, né? No caso, entre as mulheres cis e as mulheres trans. E eu também queria fazer um comentário. Assim, eu acho engraçado que assim, a maior parte, né, dos crimes sexuais contra crianças são cometidos por homens cis, mas ninguém nunca sugere que homens cis não poderiam usar banheiro juntos com as crianças. Por que não? Aí, se a Jéssica puder falar um pouquinho aí. Tá. Não, você tocou no ponto central mesmo. Bom, na verdade, é uma tática, eu percebo. É uma tática de colonização, de opressão, dividir os oprimidos, né? Colocar uns contra os outros. Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas quando os portugueses e os espanhóis invadiram, né, as Américas, do ponto de vista bélico, eles eram inferiores, né, aos povos indígenas. Mas daí tem a malícia, né, de, por exemplo, os espanhóis conseguiram arrebanhar, né, vários povos indígenas para formar um exército contra o Império Azteca. Também há uma história muito assim, né, de colonização na Ruanda, que há, né, ali as duas etnias Hutu, esqueci agora, fugiu. Mas enfim, lá também os belgas, né, da Bélgica, ao colonizar, eles incentivavam, né, um conflito ali entre as etnias, né, para poder conquistar e, enfim, isso gerou problemas gigantes. Então, atualmente, há um incentivo por parte da extrema-direita para transmitir essa ideia que há um conflito, né, um antagonismo entre o direito das mulheres cis e das mulheres trans, meio que para colocar a gente numa rinha de galo, uma contra a outra e tal. Então, essa questão dos banheiros, por exemplo, nos Estados Unidos teve vários casos de leis que foram aprovadas nesse sentido, para proibir mulheres trans, né, ou pessoas trans de usarem banheiro. Nossa, o que aconteceu? Vários casos de conflito, né? Inclusive, muitas vezes, mulheres que são cis, confundidas com mulheres trans, acabam entrando em conflito, né, com outras, enfim. E não aumenta a segurança, né, das mulheres, muito pelo contrário. Aumenta a insegurança. E o grande problema é, como você, né, comentou, o grande problema é que a grande maioria dos estupros acontecem onde? Acontece em casa. E aí, qual seria a solução? É discutir gênero nas escolas, né? Dar uma formação para as crianças lidarem com casos de violência, né, na família, como relata, como, né, quem procura, esse tipo de coisa. Mas os fundamentalistas não querem isso, né? Então, é complicado. Não, e é contraditório, né, que os mesmos fundamentalistas que defendem, que se preocupam tanto com essas crianças quando uma pessoa trans usa um banheiro feminino, são as mesmas pessoas que não querem que se discuta gênero na escola. Então é completamente contraditório, né? Eu vou comentar, eu acho que não é nem só contraditório, eu acho que é proposital, né? Porque é uma forma deles se protegerem, né? Conseguirem fazer, né, suas violências, perpetrar suas violências
sobre esses corpos e também manter esses corpos sob controle, né? E aí é que eu acho que é tão potente essa mesa que o Agnaldo propôs, porque é isso, é uma forma de a gente, né, assim, as meninas se apresentarem como corpos e a gente se reconhecer como assim, aliadas, né, e também poder fazer, como a Simone disse, né, não só esse trabalho de formiguinha, né, Simone, diário, mas também poder se organizar para fazer movimentos maiores, como o próprio Matematicuí já faz, né? Como um grupo de pesquisa que se organizou. Acho que é um pouco isso. Vamos ver, pessoal, se anime aí para as perguntas da gente, que depois a gente sexta. O Zé André fez mais um comentário aqui, né? Colocou, verdade, Agnaldo, e usa essa ausência promovida pelos boicotes para reforçar a discriminação e o discurso meritocrático. Então, agradecer também as várias colegas que estão aqui, e colegas e colegues que estão aqui nos acompanhando nessa sexta-feira. Dentro da fala aí do Agnaldo e do André também, né? A gente ainda vê, assim, pelo menos eu atuo no curso de licenciatura em matemática, né? A gente tem nosso curso uma disciplina de educação inclusiva, de educação em relações étnico-raciais também, mas a gente sabe que não é obrigatório e a gente vê muito uma perspectiva, eu acho, conteudista, mas conteudista no sentido da matemática em si, né? Em muitos cursos, e não no sentido da formação de professores. É como se formar professores fosse perder tempo que poderia ser usado para ensinar mais matemática, né? E eu acho isso muito preocupante, assim, porque relega ao segundo plano que o professor vai trabalhar com seres humanos, né? E eu acho que normaliza aí uma série de coisas que a gente vê nas escolas, inclusive, assim, a gente fez um curso recentemente, né? É um curso de estudos de gênero, e no primeiro fórum, assim, a gente pediu que os colegas contassem uma situação hipotética ou real de preconceito. E a maioria contou situações reais, né? Acho que isso não é surpresa. Mas, assim, o que me espantou é que muitas dessas situações vinham de professores e não dos próprios alunos, né? Então, assim, acho que a gente pensar aí nessa formação do docente, assim, é algo que eu tenho uma preocupação muito grande, assim, que me incomoda bastante. Aqui na Rural, eu não posso afirmar com certeza se a Simone souber, ela me confirma ou não. Mas eu acho que foi uma das primeiras universidades a colocar a disciplina como obrigatória, étnico-raciais. Eu me lembro que na época houve muita discussão. E eu acho bem interessante assim, a forma como eles fazem, porque não é a matemática que é responsável por essas disciplinas, é o Departamento de Educação, né? E não é, a grande maioria das vezes, essa disciplina não é uma disciplina como, sei lá, no meu tempo, estudava uma disciplina mais formal, né? Assim, há uma variedade de forma como ela é trabalhada. E, por exemplo, tem uma colega que trabalha lá na Rural, a professora Rebeca, que ela faz eu acho muito interessante, porque ela trabalha toda uma construção de o que são aqueles corpos, né? O que é que eles se pretendem dentro socialmente. Então, eles constroem uma mandala, e se apresentam. É bem bonita, assim, a construção que ela faz.
E aí eu acho que isso é que acaba também fazendo com que, assim, haja uma certa uma resistência, né? Mas mais que uma resistência, uma quebra mesmo de paradigma, e acho que é isso que talvez a gente precise fazer e de certo modo, que, por exemplo, quando eu me aproximei do matemático queer, é essa busca. Eu posso falar aqui, só aproveitar que a Maité falou? Então, é isso que eu estava falando. Na verdade, tem vários cursos que tem, né? Principalmente os cursos que foram criados na época do Reúne. Eu acho que os cursos mais novos de matemática, de licenciatura em matemática, eles têm essa disciplina como obrigatória. Mas quando você pensa também, se você quiser ensinar matemática, né? Tem a questão, se você quiser, por exemplo, ensinar matemática numa perspectiva antirracista, como é que a gente faz isso, né? Aí que está o problema, que a gente tem que ter conhecimento, que é letramento racial, e se a gente quiser ensinar, a gente tem que aprender, né? E aí, por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade de aplicar. Nessa coisa que o Aguinaldo perguntou, né, de como que a gente pode o que a gente pode fazer? Aqui o governo do estado da Bahia, eles criou um edital em final de 2021 para professores da educação básica com materiais de todas as áreas, né, para criar materiais para ensinar a ciência, a matéria que estava prevista, tinha edital para o professor e para a escola para criar materiais dentro da lei 10.600, nessa perspectiva da 10.639. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, que isso é uma iniciativa de Estado, né, que é o que a gente precisa. Porque quando a gente vê como que a lei, né, porque eu tenho um estudante que trabalhou com numa dissertação de mestrado trabalhou estudando a lei dentro da matemática, e aí a gente fez um histórico, né, deu uma lida profunda, como que veio, né? Porque quando a lei vem, foi sancionada em 2003, pronto. Mas para chegar aí, a gente sabe que teve muita lenha para queimar e chegar nesse ponto. Quando ela foi proposta, inclusive aprovada, tinha uma coisa que era a capacitação de professores. E isso não aconteceu. Na hora de ser sancionada, alguns itens foram retirados. E aí, aqui, por exemplo, né, tem uma iniciativa que a gente criou um edital, conseguimos um recurso de um projeto de um professor que foi contemplado aí pelo edital da Serrapilheira, e aí ele tinha um percentual para a diversidade, e ele passou esse dinheiro para a gente implementar um programa de iniciação científica e bolsa para professores de educação básica, com projetos para professores negros, estudantes negros, dentro dessa perspectiva antirracista, né? E a gente, na hora dos avaliadores olharem os projetos, mas será que isso aqui está dentro dessa perspectiva antirracista? Porque a gente fala que é a pergunta de milhões, porque como é que você faz? Mas, até isso, a gente tem dificuldade, dentro mesmo da gente analisar se é ou não é. Mas eu acho que já é um passo, né? A gente se organizar para que dentro desses editais que tenham essas rúbricas para a diversidade, que realmente ela ocorra, que você consiga colocar aí todas essas diversas pessoas, né, que existem e que a gente existe, né, nós não somos invisíveis, e eu acho que é um caminho, né, pensar e tensionar para que outros editais apareçam e que mais pessoas sejam incluídas. Acho que é um caminho também. Então, acho que aí, Maite, a questão da letramento a gente tem que ter, sim, mas também tem que ter capacidade de conseguir aplicar e de você chegar para um professor e falar assim, e sempre aqui, a semana lá do 20 de novembro, a semana a gente fala paciência negra, né? Aí você tem que criar uma atividade, mas e depois, né? Então,
essa questão que é aí que a gente pode, por isso que eu falei da Federal do ABC, porque eles têm 2 disciplinas, todas obrigatórias, uma para dar letramento e a outra para dar conhecimento. Massa. Ó, eu vou aproveitar e fazer um comentário dentro da fala. Não sei se mais alguém queria comentar isso, mas tem os comentários aqui da professora Denise. Só falar uma coisa, né? Porque eu falhei numa coisa. Esse edital, gente, ele chama PAPIC, que é Programa de Iniciação Científica e de Apoio à Educação Básica, Elisa Ferreira. Eu não posso deixar de falar, porque aí a gente vê a coisa que eu falei que nós somos visíveis, né? Elisa Ferreira foi a primeira mulher brasileira negra a obter o título de doutora em matemática. E essa mulher era desconhecida até 5 anos atrás. Ela foi professora aqui da UFBA, então a gente fez essa homenagem colocando o nome dela dentro no edital, tá? Não posso deixar de falar isso. Desculpa aí te interromper. Nada, querida, nada. Pois é. Então, aqui tem um comentário da professora Denise Botelho, que é uma professora, assim, maravilhosa lá da Rural, e é bem legal o que ela fala aqui. Ela diz, parabéns pela iniciativa, a UFRPE tem a disciplina de Herera há quase uma década. Só que aí eu vou pular o comentário da Juliana e vou continuar no comentário da professora Denise, que ela diz assim, as alunas e os alunos estão tendo formação antirracista, mas o corpo docente ainda com pensamento medieval. Então, um pouco, né? Ela está trazendo que ela também trabalha com, além de ser uma professora negra, ela trabalha também com essas questões. E, então, obrigada, professora Denise, por estar aqui conosco. E a professora Juliana Canela, também lá da UFPA, fez um comentário. Ela fala, em momentos de discussão de PPC, para licenciatura, ao menos talvez devamos pensar em alguma disciplina que discuta tanto políticas para inclusão quanto que visibilizem todos os corpos. Aí ela continua, não sei como com tão pouco ementa, eu acho, mas levar para a discussão pode ser um primeiro passo. E aí ela diz, Simone cirúrgica. Então, mas eu acho que é isso, né, Simone, que a gente fala, acho que é importante colocar disciplinas, mas elas têm que também, essa discussão tem que estar transversal, né? Na hora que o professor estiver falando de cálculo lá, ele também tem que trazer, como a Jéssica apontou aqui, né, sair da visão eurocêntrica da construção da história da matemática. E aí tem mais comentários aqui, minha gente, que eu estou perdendo. O Zandré, ele faz uma pergunta, Ivana, eu acho que é dirigido um pouco a você. Cadê? Gente, cadê a pergunta que eu tinha visto do André? Aqui. A Ivana sofreu discriminação por uma banca composta por docentes. Como esperar que as aulas ministradas por essas pessoas não reproduzam seus preconceitos? Eu achei excelente essa pergunta. É bem pertinente, porque logo em seguida desse concurso que aconteceu, foi na Universidade Federal lá de Rondônia, e eu tenho conhecidos lá porque eu nasci em Porto Velho, então conheço bastante gente lá. E uma aluna da licenciatura em matemática lá veio comentar que logo em seguida do concurso teve um evento, igual aquele que eu comentei, né, que seria interessante ter pessoas com deficiência sendo convidadas e tudo mais. E a professora que me reprovou comentou lá, a nossa universidade ainda não está preparada para receber pessoas com perfil de uma candidata que fez a prova. Então, imediatamente ela já está passando, né, a ideia para os alunos que estão assistindo essas palestras. Então, é muito triste, porque você espera que a nova geração tenha uma mentalidade diferente, mas eles estão sendo abastecidos por pessoas com essas ideias. Então, é muito lamentável. A Geisa, inclusive, comenta, pois é, André, que referências, que exemplo essas pessoas passam, que formação que é feita, né? Aí, por isso que, no fundo, acaba que continua reproduzindo. E a professora Denise volta lá na discussão e faz o comentário. Professores, ativistas, trabalham dobrados, seus conteúdos e o letramento racial, de gênero e de diversidade sexual, e quase sempre isolados, né? E o Zandré continua,
com outra pergunta. Não basta falarmos apenas em conteúdo se a prática continua de preconceito e exclusão. Vocês concordam? Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho que todo mundo concorda tanto que ficou todo mundo calado. E a Ju continua, a Juliana Canela. Acho que são 2 grandes desafios: incluir as discussões em sala de aula, mas também nos ambientes acadêmicos. Acho que um não exclui o outro. São frentes que devem andar juntas enquanto lutas. Perfeito. E aí tem Ana Paula, que está aqui, que apareceu, elogiando vocês. Iane também, a professora Iane, também feliz por estar aqui ouvindo vocês. E Agnaldo faz mais um comentário. Pois é, André, são essas pessoas que boicotaram Ivana e nas disputas curriculares, departamentais, não deixam incluirmos disciplinas que discutam esses temas. É bem isso mesmo. Bom, gente, eu acho que não tem mais perguntas, né? A gente também já está no limite aí do nosso tempo, então eu vou aqui agradecer muitíssimo as nossas convidadas. Foi uma discussão maravilhosa, agradecer todo mundo que está também no YouTube assistindo, interagindo, as perguntas excelentes aí que surgiram. Agradecer mais uma vez a Lohane e a Mari, as nossas intérpretes de Libras, a Maitê, que está aí comigo, gente. Foi um prazer estar aqui essa noite, foi um sextou muito bom. Espero que tenhamos muitos mais momentos como esse aí, que vocês possam estar conosco, com o grupo novamente. Um abraço aí, gente. Tchau, uma boa noite a todas, todos e todos.